Então, nos últimos vídeos a gente vem falando sobre algumas regras de integração e sobre como você pode fazer um integral, mas eu ainda não falei para vocês exatamente o que um integral é, né? Eu falei para vocês que o integral é a antiderivada, né? Que você simplesmente está fazendo uma derivada reversa, né? Então, você, por exemplo, se eu tiver aqui um integral de alguma função, você está olhando, quando eu falo isso, né, com relação a x, por exemplo, quando eu peço para você isso, eu peço para você achar alguma função, eu peço para você achar alguma função que, se eu tirar a derivada dessa função, eu volto nesse cara. Né? É isso que eu estou fazendo. Mas vamos tentar ter uma intuição de gráfico, né? Uma intuição visual do que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um gráfico e eu tenho uma curva, né? Uma curva qualquer, vamos dizer assim, que essa minha curva ela é assim, né? Essa é a minha curva. Se eu fazer a derivada desse meu f, eu vou ter, a gente já sabe, eu vou ter a inclinação em qualquer ponto. Não é verdade? Então, isso aqui vai me dar uma função, né? Deixa eu colocar isso aqui nessa cor. Isso aqui vai me dar uma função que vai me dizer a inclinação em cada ponto dessa curva, certo? Então vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ele vai me dar a inclinação de cada ponto nessa curva, certo? Então deixa eu fazer aqui rapidamente. Então é isso que é a derivada. Ela me dá a inclinação em cada ponto dessa curva. E o que acontece quando eu faço o integral dessa minha derivada? Bem, quando eu faço o integral dessa minha derivada, eu simplesmente volto a ter a minha função original. Então fazer o integral é você pegar todas essas inclinações, e de alguma maneira fazer elas voltarem a ser essa curva. Fazer elas voltarem a ser essa curva. E como você pode imaginar eu pegar todas essas inclinações e fazer elas voltarem a ser essa curva? Bem, é só eu adicionar todas elas, né? Se você conseguir imaginar, tipo, infinitas inclinações. Se eu adicionar cada uma, se eu adicionar infinitamente cada inclinação desse gráfico, eu volto a ter o meu gráfico original. Não é verdade? É só você imaginar você adicionar cada uma dessas inclinações, cada uma delas. Você volta a ter a sua curva original. Então, uma outra maneira de pensar sobre integrais, e principalmente sobre esse instrumento aqui, né? Esse instrumento é que isso aqui é uma soma infinita. Isso aqui é uma soma infinita de qualquer coisa, certo? É uma maneira que a gente pode pensar visualmente sobre integrais. Isso aqui vai ser muito importante nesse próximo conceito que eu vou introduzir para vocês, que é o integral definido. Porque nos últimos vídeos a gente sempre estava olhando para integrais indefinidos. Então agora a gente vai olhar para integrais definidos. E se você está tendo uma aula de cálculo, você já pode ter visto isso. E o seu professor pode ter falado para você que um integral definido é simplesmente a forma que você faz para achar a área embaixo de uma curva, certo? E o que ele quer dizer com isso? Então, vamos supor que eu tenha aqui o gráfico, um gráfico, um gráfico. E esse gráfico é de velocidade. Deixa eu escrever isso só V, né? Velocidade por tempo. Esse é um gráfico de velocidade por tempo. E deixa eu fazer esse gráfico aqui. Vamos supor que o meu gráfico de velocidade por tempo é mais ou menos assim. Vamos supor que ele é assim. Esse é o meu gráfico de velocidade por tempo, certo? E vamos pensar numa coisa. O que significa eu falar o integral da minha velocidade? O que isso significa? Bem, a gente sabe, né? Eu já falei isso para vocês algumas vezes, mas a velocidade de um corpo é simplesmente a inclinação, né? Ou uma outra maneira de falar, ela é a derivada
ela é a derivada da posição. Porque se você pensar, velocidade é simplesmente o tanto que a sua posição muda, né? Uma diferença mínima de posição com relação ao tempo. Isso aqui que é velocidade. Não é verdade? Se a gente está falando de velocidade instantânea, né? É uma diferença mínima, é uma variação de distância por uma variação de tempo. Então a velocidade é a derivada da distância. Então o que significa eu fazer a integral de uma velocidade com relação ao tempo? Bem, como a velocidade é a derivada da distância, isso aqui, como integral é a antiderivada, isso aqui deve me dar a distância, certo? Isso aqui devia me dar a distância. E a gente sabe também na física, né? E você vai ver agora que todos esses negócios estão conectados de alguma maneira. A gente sabe que se eu pegar a área embaixo de um gráfico de velocidade, se eu fazer essa área, né? Se eu calcular essa área é numericamente igual, né? Que a gente fala numericamente igual à distância, certo? Então, como a gente sabe que o integral da velocidade tem que me dar a distância e eu sei que a área embaixo dessa curva tem que me dar a distância, você pode falar que os dois são equivalentes. Mas vamos entender o porquê disso. Vamos entender o porquê disso. Então, deixa eu dar um zoom nesse gráfico. Então, vamos fazer aqui de novo o meu eixos. Esse é o meu eixo da velocidade, este é o meu eixo do tempo, e o gráfico era mais ou menos assim, certo? Como que eu calcularia a área desse negócio? Digamos, eu quero saber a área do ponto 0 até esse ponto T aqui, né? Eu quero saber essa área aqui. Como é que você faria isso? Bem, se isso aqui fosse reto, né, seria fácil. Você simplesmente faria a área de qualquer forma geométrica que isso é. Mas isso aqui é uma curva, né? E é bem difícil você calcular áreas de curvas. Então, o jeito que você pode fazer é você pode aproximar essa área, certo? Então, imagine que eu pegue aqui e que eu faça um pequeno retângulo, certo? Um pequeno retângulo, e a base desse retângulo eu vou falar para você que ela é infinitamente pequena. Certo? A base desse retângulo é infinitamente pequena. Óbvio que nesse desenho ela não é infinitamente pequena, né? Porque eu quero que você visualize o que eu estou fazendo. Mas eu quero que você imagine que essa base ela é infinitamente pequena, ela é minúscula. E daí eu vou ter a altura desse retângulo, certo? Deixa eu desenhar isso melhor. Daí eu vou ter a altura desse retângulo, certo? Assim, certo? E isso aqui é um retângulo. A base dele é infinitamente pequena, imagine. E qual é o tamanho dele? Qual é a altura dele? Qual é a altura desse cara? Bem, a altura desse cara é o valor de V naquele ponto, né? Vamos dizer que isso aqui é um ponto telinha, né? E como é que eu faria a área embaixo dessa curva? Bem, eu pegaria infinitos retângulos com bases pequenas, né? Isso aqui é um outro ponto da velocidade. E eu pegaria infinitos desses retângulos embaixo dessa curva e eu somaria todos eles. E com isso eu consigo uma boa aproximação, né? Se você conseguir imaginar eu fazendo outros retângulos aqui, né? Todos eles com uma base infinitamente pequena. Se você fazer a base suficientemente pequena, você vai ter uma aproximação praticamente perfeita da área embaixo dessa curva, né? E qual é a área de cada retângulo? Bem, a área de cada retângulo vai ser V naquele ponto, né? Porque a altura dele coincide com o valor de V naquele ponto, né? A altura do retângulo vai ser V naquele ponto específico. E a base desse meu retângulo? Bem, a base desse meu retângulo é um valor infinitamente pequeno de T, né? Então, a área de cada retângulo, vamos escrever isso, a área de cada retângulo é igual a V vezes dt. E se eu quiser fazer a área da curva inteira? Bem, eu tenho que somar a área de cada um desses retângulos, mas como eu tenho infinitos retângulos, eu preciso fazer uma soma infinita. E como que é? Como que a gente faz uma soma infinita? Então, a área da curva, a área embaixo da curva. Como que a gente faz uma soma infinita?
E você usa o integral. Você usa o integral. Agora, o integral de quê? A gente vai somar infinitas vezes o quê? A área de cada retângulo. E como que é a área de cada retângulo? V, D, T. Então, isso aqui prova para nós que o integral também é uma maneira de você conseguir achar a área embaixo de qualquer curva. E a gente não quer achar a área do ponto zero até o ponto T? Tem um jeito de você representar isso no integral. Você fala que você vai fazer um integral do ponto zero até o ponto T. E isso aqui é um integral definido. É um integral definido. E por que a gente fala que ele é definido? Porque você definiu os limites dele. Né? Antes a gente estava fazendo integrais que não tinham limites, ou seja, eu podia fazer você poderia aplicar eles para qualquer intervalo, né, de espaço ou de tempo nesse caso, né? Mas o integral definido não, você define os limites do seu integral. E daí depois a gente vai ver como que você consegue né, resolver esse tipo de integral. Né? Geralmente no integral indefinido você tem uma fórmula, e no integral definido você vai ter um número, né, que vai ser o valor da área embaixo dessa curva. Certo? Então, eu acho interessante a gente ter essa visualização do que significa um integral definido. E daí nos próximos vídeos eu vou falando mais a fundo sobre como resolver e as aplicações que a gente vai ter com isso. Então eu vejo vocês na próxima apresentação.